Gente, eu vou contar hoje daquela enciclopédia ainda, ó. Enciclopédia da Fantasia. Olha a situação do livro. Eu expliquei para você já isso. As Aventuras de Mata Sete. Aqui, ó. Interessante, é cômico, né? As Aventuras de Mata Sete, de Leberstein. É um escritor muito famoso do século XIX, né? Leberstein, alemão. Era uma vez um jovem alfaiate que devia cortar um par de calças. Como fazia muito calor, pôs-se a comer uma maçã. Depois de algumas dentadas, pousou o resto da fruta na mesa, enquanto empunhava a tesoura, cortava, né? Quando acabou de cortar, olhou o pedaço de maçã e viu que estava coberto de mosquitos, de moscas, bichos nojentos, pensou zangado. Apanhou um pedaço de pano, golpeou com a fruta, pá! 7 moscas ficaram esmagadas. Fui muito valente, ele pensou, disse comigo, com ele mesmo, falou com ele, disse consigo mesmo, estou todo satisfeito, matei 7 de uma vez só, de um golpe só. Se tiver sempre tanta destreza, poderei ficar rico. Olha o pensamento do cara, hein? do alfaiate. Ficou algum tempo pensativo sobre o assunto e depois decidiu: vou dar a volta pelo mundo, dar uma volta pelo mundo e me farei chamar de Mata Sete. Foi um armeiro vizinho, um armeiro, né, que faz armas, comprou uma belíssima armadura e no peitoral dela mandou gravar o nome Mata Sete. Pendurou as tesouras e a fita métrica, guardou lá no quartinho dele, fechou a casa e partiu pelo mundo. Caminha que caminha. É engraçado demais esse conto. Caminha que caminha e o alfaiate divertia-se a valer, vendo que gente se punha a fugir quando ele lia o nome dele sobre a coraça, Mata Sete. Ah, meu Deus do céu, o cara matou 7 mosquitos. De certo, ninguém poderia imaginar que se tratava de 7 moscas, ele pensou, né? Um dia, finalmente, chegou a uma cidade e entrou em uma hospedaria para descansar um pouco. Ouviu então que alguns hóspedes diziam, né? Ouviu o comentário: o nosso rei mantém na sua corte 100 guerreiros que se dizem valentes, mas até agora não mostraram essa valentia. Dizia outro: só comem e bebem. O rei prometeu dar sua filha em casamento ao mais corajoso, comentou um terceiro. Tudo hóspede da hospedaria, ele ouviu tudo, né? O alfaiate estava alerta, ouviu toda a conversa. Se tratava de coragem, era com ele mesmo, né? Ele matou 7 mosquitos, 7 moscas, imagina. Cara, foi, mata 7, matar todo mundo, né? Se tratava de coragem, ele era o homem adequado. Não tinha morto 7 de um golpe só? Pagou a conta, perguntou o caminho do palácio, foi até lá, entrou no jardim real, deitou-se na grama e adormeceu. Aquele deitado na grama aqui, ó. Adormeceu aqui, ó. Né? Adormeceu. Os servos do rei o viram, mas assustados com o nome, né, escrito no peito, no peito da coraça, no peito dele, não se atreveram a acordar. Mata 7? Pelo amor de Deus. Quem é que vai incomodar um cara que matou 7, né? Mas 7 mosquitos. 7 mosquitos. Né? Majestade, falaram, os empregados do rei chegaram no rei e falaram para ele: Majestade, há um cavaleiro dormindo no jardim do palácio, deve ser valentíssimo, porque seu nome é Mata Sete. O rei falou: quero conhecer esse valente, disse o rei. Logo que ele acordar, tragam-no aqui. Os criados esperaram que o alfaiate abrisse os olhos. Ninguém se atreveu a chegar perto dele. Aquele nome escrito Mata Sete, pelo amor de Deus, matou 7 mosquitos. Os criados esperaram que o alfaiate abrisse os olhos e, cheios de mesuras, levaram-no
perante, né, com medo, né, receios, né, levaram perante ao rei. Deseja ficar a meu serviço, nobre cavaleiro? Propôs o rei. Comerá na minha mesa e lhe darei uma soma 3 vezes superior à dos demais cavaleiros. O alfaiate aceitou a oferta, sem pestanejar, e o rei mandou fazer para ele uma bela couraça com o nome Mata-Sete, gravado em letras de ouro. Os outros cavaleiros ficaram com inveja, mas tinham medo dele e não sabiam como fazer para se livrarem daquele importuno. Aqui, ó. Ele dormindo e os empregados do rei vindo ele aqui, ó, na grama. Mas quem é que se atrevia a acordar ele? Mata-Sete, né? Olha o Palácio Real aqui, ó. Que bonito, ó. Eu adoro contar história infantil. Eu adoro. Desde criança eu dava birra para contar história na sala de aula. Então, deixa eu ver, acho que pulei aqui, irmão. Para livrar daquele importuno. Ou vai embora ele, ou vamos nós, concluíram. Seria melhor se fosse ele, mas como fazer? Isso, os empregados tramando alguma coisa pro Mata-Sete, né? Pro alfaiate. Pensa e repensa, finalmente um deles teve uma ideia. Pediu para falar ao rei e lhe deu um conselho. Logo em seguida o rei mandou chamar Mata-Sete. Meu valente, disse ele, sei que o senhor se aborrece sem fazer alguma coisa e que deseja dar uma prova de sua coragem. Pois bem, chegou a ocasião. A oeste do meu reino existe uma floresta onde vivem 2 terríveis gigantes que são condenados por vários crimes, como incêndios, assassínios e roubos, né? Ninguém até hoje, até agora, ousou enfrentá-los, pois são fortes e ferozes. Se o Senhor vencer, lhe darei a mão da minha filha e a metade do reino. Nossa Senhora, a mão da filha do rei é metade do reino. Isso é uma bagatela, respondeu o alfaiate. Ele matou 7 mosquitos, pelo amor de Deus. Isso é uma bagatela, respondeu o alfaiate, fingindo superioridade. Isso é uma bagatela. Eu vou matar os 2. Em 3 dias, Vossa Majestade estará servido. Não quero como escolta, mas quero como escolta os 100 cavaleiros. De fato, em seguida, acompanhado pelos 100 cavaleiros, Mata-Sete saía do castelo, enquanto as trombetas tocavam nas torres em sua honra e os guardas se punham em posição de sentido. Olha aqui, ele saindo aqui do palácio, ó, aquelas pontes elevadiças, ó, tá vendo? Ó, com 100 cavaleiros à procura dos 2 gigantes, né? Mata-Sete, né? Mal sabia que ele tinha matado 7 mosquitos só. Aí vai, Aventuras de Mata-Sete. Apesar de ser segunda parte, ele é curto esse conto. As Aventuras de Mata-Sete, segunda parte. Quando se aproximaram do limite, eles saíram, né? O Mata-Sete com 100 soldados, 100 cavaleiros, todos armados. Quando se aproximaram do limite da floresta, os 100 cavaleiros da Escócia começaram a tremer de medo e empalidecer. O alfaiate viu que morriam de medo. Infelizmente, morria de medo ele também. Nobre cavaleiro, disse-lhe um deles. O alfaiate morria de medo, mas ele não se entregava, né? Não dava o braço a torcer, não. Estava escrito Mata-Sete, né? Ele mesmo criou aquele nome. Nobre cavaleiro, disse-lhe um deles, o senhor tem necessidade de nós? Não queremos roubar a sua glória. Ora, exclamou o alfaiate, com ar de desprezo, será uma brincadeira para mim liquidar os 2 gigantes. Espere-me aqui e guardem o meu cavalo. Aos 2 gigantes. Dito isso, desceu da cela e começou a avançar devagar, pela floresta, procurando aqui, procurando ali, né? Procurando não partir pela floresta, procurando não partir nem mesmo um graveto, ou mover sequer uma folha. O alfaiate era medroso, de fato, mas também era inteligente. Ele era medroso, mas era inteligente, não era burro, não.
Talvez tivesse conquistado com astúcia o que jamais poderia obter com valentia. Logo adiante, o Mata-Sete ouviu um fragoroso ressonar. E viu os dois gigantes que dormiam gostosamente à sombra de uma árvore. Olha os dois gigantes aqui dormindo, ó, roncando, ó. Né? À sombra de uma árvore. Silencioso como uma sombra, o alfaiate recolheu algumas pedras e se empoleirou na árvore. Subiu na árvore, né? Exatamente sobre os dois homenzarrões, que faziam tremer os ramos com o sopro de sua respiração, do ronco, né? Era grande demais. Não matei 7 de um golpe só, ele pensou, repetia mentalmente. O alfaiate, para ganhar coragem, apanhou uma pedra do bolso e a deixou cair em cima do nariz de um dos gigantes. O gigante acordou furioso, deu um soco no companheiro. O que é que você quer? Urrou com voz de parceria. Ah, ele pegou as pedras, não foi para subir não, mano. Recolheu algumas pedras, não foi para subir não. Ele jogou uma pedra no nariz do outro, né? Apanhou uma pedra do bolso e ele deixou cair em cima do nariz de um dos gigantes. O gigante acordou furioso e deu um soco no companheiro. "Que é que você quer?" Urrou com voz que parecia de um trovão. "Eu? E você, que pretende?" Resmungou o outro, meio adormecido. Discutiram um pouco, mas tinham tanto sono que depois de alguns minutos roncavam de novo os dois. O alfaiate agora deixou cair uma pedra no nariz do segundo gigante, que então se sentou indignado e desferiu um pontapé no companheiro. "Afinal, qual é o seu problema? Por que você não me deixa dormir? É a segunda vez que me acorda." "Você sim é que está com um parafuso a menos", berrou o outro. "Primeiro você me deu um soco na cara e agora um pontapé na canela? Eu estou te avisando, me deixe em paz." O primeiro gigante voltou as costas colericamente e recomeçou a dormir. O outro ficou olhando para ele, esfregando a testa, mas deu um grunhido e também voltou a dormir. Agora o alfaiate apanhou a pedra mais pesada que levava e a deixou cair sobre o nariz do primeiro gigante. Dessa vez ele acordou tão enfurecido que os seus olhos saltavam das órbitas, agarrou o outro pelo pescoço e fez esforço para estrangulá-lo. Mas o segundo gigante pôs-se de pé, arrancou do solo uma árvore inteira. Olha só, arrancou uma árvore inteira. E com ela começou a dar golpes à torta e à direita. O primeiro gigante fez a mesma coisa. E dentro de pouco tempo, estavam os dois cobertos de feridas. Nem assim deixaram de lutar. E se deram tantos e tantos golpes que depois de algum tempo caíram os dois por terra, mortos, com a cabeça arrebentada. O alfaiate, quer dizer, foi astuto, ele usou os dois para eles se matarem, né? Foi inteligente, o alfaiate esperto, né? Ele era medroso, mas era esperto. O alfaiate, até aquele momento, tinha batido os dentes de medo, ele estava tremendo, pois um dos gigantes poderia arrancar a árvore que ele estava empoleirado. Mas quando ficou certo de que ambos estavam mortos, arrancou a espada da bainha e com ela trespassou os dois como um frango no espeto. Atravessou os dois com a espada. Feito isso, tirou um pouco do pó da roupa, arrumou os cabelos e saiu da floresta, assoviando. Quando os 100 cavaleiros o viram retornar ileso, sem uma machucadura, acreditavam estar sonhando. Estavam certos de que os dois gigantes o tinham feito em pedaços. "Mas então, Mata-Sete?" perguntaram os 100 cavaleiros. "Não encontrou os gigantes?" perguntou um deles. "Mais do que isso,
encontrei-os e matei-os. Estão lá sob uma árvore. Agora pensem os senhores em sepultá-los. Dito isso, montou a cavalo e se afastou tranquilamente. Os 100 cavaleiros se entreolharam, admirados, e depois, com toda a cautela, foram olhando. Entraram na floresta, né, com o cavalo morrendo de medo. Entraram na floresta, né, penetraram na floresta. Os gigantes estavam lá realmente mortos. A luta deve ter sido verdadeiramente horrível, pensavam os cavaleiros, olhando em torno, olhando em volta, né? Os caras tudo arrebentados, cabeça quebrada e com um buraco da espada, que ele atravessou os dois com a espada. Quase todas as aves tinham sido arrancadas e despedaçadas, mas foi por eles mesmo. O Mata-Sete não fez nada. Ele não fez nada. Ele colocou os dois gigantes para se matarem um ao outro. Inteligente ele, astuto. Sem dúvida, Mata-Sete era um guerreiro sem par. Retornaram então ao palácio, carregando os corpos dos dois almenzarrões. Na estrada, a multidão aplaudia o feito do valoroso Mata-Sete. Quando o alfaiate foi à presença do rei, recordou-lhe a promessa dada. Matei os dois gigantes, e ainda por cima, num só dia. Agora, Vossa Majestade deve dar minha princesa por esposa e metade do seu reino. O rei começou a resmungar, embaraçado, né? Ele não acreditava que o cara ia matar os dois gigantes. 3, 4 metros de altura, um mundo de uns homenzão, né? Isso eu tô falando por minha conta, né? Porque eu gosto mais dessa história. O rei pensou, resmungar, embaraçar. Tinha prometido, sim, é verdade. Mas de dizer a fazer vai uma grande distância. Tinha prometido, sim, né? Buscou então outra saída. Meu amigo, disse-lhe, não me irrite, eu lhe peço. Antes de permitir que se case com a minha filha, quero outro favor. Do lado leste do meu reino, existe uma floresta onde vive um monstro ferocíssimo, um unicórnio, que mata todos quanto encontra. Não gostaria de vencê-lo? Para o senhor será coisa de nada. É uma bagatela, de fato, murmurou o alfaiate entre os dentes. Mande Vossa Majestade dar-me apenas uma corda grossa e uma escolta de 100 cavaleiros, e eu atenderei o seu pedido. Mata-Sete recebeu a corda, ele pediu uma corda grossa e a mesma escolta de 100 soldados. Mata-Sete recebeu a corda e partiu com 100 cavaleiros armados até os dentes. Mas estes pararam, tremendo de medo, no limite da floresta. Olha o unicórnio aqui, ó. Pelo amor de Deus, encontrar um bicho desse na floresta, sai voando, correndo de medo. Olha o tamanho do unicórnio na floresta, né? É melhor que o senhor vá sozinho, disse um dos cavaleiros. Não desejamos diminuir a sua glória, mas é melhor que o senhor vá sozinho. O alfaiate resmungou, mas entrou cautelosamente na floresta. Logo depois sentiu o solo tremer ao peso de um grande animal, o unicórnio, que sentia o cheiro do inimigo e avançava a grande trote, correndo, para espetar ele com um chifre, né? O unicórnio era verdadeiramente monstruoso e sua pele era dura como uma couraça. Parecia bastante como um rinoceronte, mas o chifre que tinha no nariz era muito maior e fino, como uma espada. Fixava o alfaiate com seus olhos flamejantes e avançava com a velocidade de um projétil. Olha aqui, ó, o alfaiate, coitado, acuado aqui, o alfaiate aqui, ó, numa ave, e o unicórnio, o tamanho do chifre do unicórnio, espia. E o unicórnio ia, né? Onde é que eu parei aqui? Aqui, ó. O unicórnio era verdadeiramente monstruoso e sua pele era dura como uma couraça. Parecia bastante com um rinoceronte, mas o chifre que tinha no nariz era muito mais longo e mais aguçado, mais fino, né? Como uma espada.
fixava o alfaiate com seus olhos flamejantes, né? E avançava, louco para espetar o alfaiate e estripar ele, né? E avançava com a velocidade de um projétil. O pobre Mata-Sete ficou paralisado, incapaz de se mover-se, de tanto terror que sentia, e não pôde nem desencostar-se de um tronco de uma árvore. O unicórnio já estava para espetá-lo quando, com um pulo rápido, o alfaiate saltou de lado. A grande besta não conseguiu parar sem desviar e chocou-se contra a árvore, e nela meteu o chifre profundamente até a raiz. Começou a bater a cabeça daqui a dali e de lá para cá, batendo para debaixo do tronco, né? O tronco enfiou todinho no nariz dele, no chifre, mas não conseguia, ele batia a cabeça para lá e para cá e o tronco não saía da cabeça, né? Temendo que o bicharoso arrancasse a árvore, Mata-Sete o imobilizou com a corda. Depois limpou o pó da roupa e arrumou os cabelos e saiu da floresta assoviando. Os 100 cavaleiros ainda tremiam de medo e ficaram perplexos quando o viram como se fosse um fantasma. É o unicórnio, perguntou um dedo. O alfaiate apontou para trás com um pouco caso. O pobre animalzinho, agarrei por uma orelha, ele ficou bonzinho. Assim pode amarrá-lo a uma árvore. Os senhores podem ouvi-lo, está sapateando. Convém, arranje uma jaula para prendê-lo. Saltou sobre a serra e galopou em direção ao castelo. Enquanto os 100 cavaleiros, dando-se coragem uns aos outros, entraram na floresta, onde sapateava o unicórnio, de raiva, né, porque não conseguia se livrar nem da corda, nem do tronco enfiado no chifre dele, e encontraram o bicho ligado preso à árvore, na qual ele tinha enterrado o chifre até a raiz. Arranjaram uma jaula e aprisionaram o monstro. Atravessaram povoados e cidades com um carro e a jaula, e o povo todo se juntava para ver o unicórnio, exaltando o valor de Mata-Sete, que já estava na presença do rei. Agora posso casar, né? Porque já tinha matado os dois gigantes e o unicórnio, né? Era direito que ele tinha, né? Agora posso casar com sua filha e receber metade do reino? Perguntou Mata-Sete com ar zangado e decidido a obter o que desejava. O unicórnio foi capturado e daqui a pouco Vossa Majestade o verá no pátio do palácio. Eu cumpri minha palavra. Espero que Vossa Majestade cumpra a sua. Não se zangue, meu amigo, não se zangue, recomendava o rei. Ele não queria que a princesa se casasse com Mata-Sete. O rei sem vergonha, viu? O rei com mau caráter, o rei. Mas tinha medo do valentão, por isso hesitava em responder e buscava ganhar mais tempo. Finalmente teve uma ideia. Agora eu tenho necessidade de um pequenino favor, disse o jovem que esperava ansioso a sua resposta. Qual? Ao norte, ao meu reino, existe uma floresta onde vive um javali que devasta as colheitas e despedaça as pessoas. Meus súditos abandonaram o campo e as vilas com medo desse monstro. Vá matá-lo, depois cumprirei minha palavra. Mata-Sete fez um ar de impaciência, né? Que coisa esse cara, né? Eu matei dois pensando, né? Isso eu estou falando por minha conta. Mas mais este aborrecimento, está bem, majestade, mas que seja mesmo a última. Vou e voltarei com um relâmpago. Vossa Majestade, enquanto isso, pode ir preparando o casamento. Aqui, o alfaiate já bravo, ó, com o rei, ó. Puto da vida, que ele tinha matado os dois gigantes, o unicórnio, e o rei pediu para ele matar um javali monstruoso, né? Que acabava com as plantações e matava todo mundo, despedaçava todo mundo. E falou, Vossa Majestade, enquanto isso, vai preparando o casamento. Como quem diz, dessa vez eu não vou perdoar, não. Eu quero casar com a princesa. Eu estou falando por minha conta isso. E Mata-Sete partiu escoltado pelos 100 cavaleiros, enquanto o rei já tremia de receio que o rapaz conseguisse
superar inclusive aquela prova, a menos que o javali o despedaçasse. Mata-Sete teria todo o direito de desposar a princesa, né? E se fosse contrariado, seria capaz de reduzir a cacos o rei e todo o seu reino. Ele só matou 7 mosquitos, mas ele era muito inteligente, muito astuto, né? Como sempre, junto à margem da floresta, pararam 100 cavaleiros. Não queremos diminuir a sua glória e coragem, mas vamos esperar que todos tremendo de medo, os cavaleiros, tudo covarde, tremendo de medo, tudo se borrando todo, né? Mata-Sete, disseram em tom de lisonja, mas no íntimo desejava que o javali liquidasse Mata-Sete. Assim, desapareceria aquele rival, perto de quem eles se sentiam como uns bonecos, né, como uns frouxos. Mata-Sete já tinha penetrado na floresta e olhava em torno para descobrir o javali, mas dessa vez a sorte não estava ao seu lado, porque não viu o javali, enquanto o horrível animal já o vinha visto e avançava contra ele pelas costas, aqui com os pelos eriçados e os dentes cobertos de baba. Olha aqui, ó. O javali tinha visto ele primeiro, ó. Ó. Olha o javali aqui enorme, com os pelos todo arrepiados, pegou ele pelas coisas e foi correndo atrás dele, né? E avançava contra ele, enquanto o horrível animal já o tinha visto e avançava contra ele, grunhindo ferozmente, com os pelos eriçados e os dentes cobertos de baba. Colhido de surpresa, o alfaiate não soube fazer outra coisa senão correr. Gostaria de subir numa árvore, mas o javali o perseguia de perto e Mata-Sete sentiu seu bafo ardente nas pernas. Mata-Sete já se considerava perdido quando divisou uma casinha, parecida uma capela. Aqui é a casinha aqui, ó. A casinha aqui, parecida uma capela. Olha só o que ele fez. Onde muitos anos antes viveram um eremita, um velho, né? As portas estavam abertas e o alfaiate entrou por ela como uma bala, e o javali atrás dele. Agora, de um pulo, o rapaz cavalgou a janela aberta da parede de frente e saltou para fora. O javali seguiu, mas era muito grande e não pôde meter a cabeça na janela. Enquanto isso, o alfaiate, com a velocidade de um raio, deu a volta na capela, né? Correu para a porta e trancou a cadeado. Dentro o javali grunhia e raspava a porta, mas não havia mais perigo. Mata-Sete limpou a pó da roupa, arranjou os cabelos, ajuntou, né? Arraujou os cabelos, saiu da floresta assoviando. E os 100 cavaleiros, que não pensavam revê-lo nunca mais, puseram a gritar: matou o javali? Para que matá-lo? Replicou o alfaiate com desprezo. É um bom animal, doce como um cordeirinho. Corria tanto que eu precisei agarrá-lo pelo rabo, prendê-lo na casinha e fechar a porta a cadeado. Os senhores podem apanhá-lo e tratem dele com atenção, porque é muito tímido. Saltou para o cavalo e se distanciou enquanto os 100 cavaleiros penetravam cautelosamente na floresta. O javali estava realmente, de fato, aprisionado na capelinha e puderam ouvir um grunhir e esfregar a cabeça contra as paredes com tal fúria que sentiram calafrios. No entanto, Mata-Sete já tinha chegado ao palácio e se apresentava ao rei. Já fiz aquele trabalhinho, anunciou o 100. Já fiz aquele trabalhinho, anunciou. Os 100 cavaleiros de Vossa Majestade trarão o javali numa jaula daqui a pouco. Apanhei-o vivo porque achei que tinha a carne um pouco dura para assar no espeto. Agora posso preparar para o casamento? O rei desejava dizer não,
mas não teve mais coragem. E depois não sabia mais o que provas por aquele terrível guerreiro. Enfim, para consolar-se, reconheceu que o rapaz tinha libertado o reino de 3 grandes perigos que ameaçavam as populações: